Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Tudo bem com você? Muito bem, esse é mais um vídeo do nosso XP Resolve. Ok, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do Enem 2013, segunda aplicação, certo? Então tem um poema aqui que a gente vai identificar o que está se dizendo nesse poema para depois então resolvermos a questão. Então observe, eu mesmo me apresento, sou Antônio Mendes Maciel, provim da batalha de Deus versus demônio. Com a República, marca de Caim, Moisés do Êxodo ao Deuteronômio. Sou natural de Quixeramobim, o Antônio conselheiro deste chão, que vai ser o mar, e o mar vai ser sertão. Então, o poema escrito em 2001 contribuiu para a construção de uma determinada memória sobre o movimento de Canudos ao retratar o seu líder como. Então, Tivotemerg, o que está acontecendo aqui? Pois é, rapaz, olha, eu mesmo me apresento. Então, esse é o famoso o quê? Esse é o famoso líder do movimento canudense, né? O cearense Antônio Conselheiro. Ô, Tivotemerg, mas o Canudos não ficou no Ceará, Canudos foi formado aqui na Bahia, né, gente? Interior da Bahia, né? Antônio Conselheiro. Aí ele diz, olha, eu provim da batalha de Deus contra o demônio. Então, esse cara, ele, pelo poema, está sendo um representante de Deus. Um representante de Deus. Certo? Então, para lutar contra quem? Para lutar contra o demônio. Para lutar contra o demônio. Com as repúblicas, marca de Caim, epa, veja que ele botou a república aqui, gente, ó. Só que ele escreveu, né, como se fosse do latim antigo, ó, res pública. E ele disse que isso é coisa de quem? De Caim. Lembram do personagem bíblico, Caim? O que matou o irmão, Abel? Pois muito bem. Né? Então ele diz que representa Moisés, o Moisés do Êxodo. Então do lado de cá ele botou quem? Ele botou o Êxodo, né? E botou Moisés. Muito bem. Então, Votemeg, sou natural de Quixeramobim no Ceará. Sou Antônio Conselheiro deste chão, que vai ser mar e o mar vai ver sertão. Então aqui ele está fazendo uma profecia, né? Que Antônio Conselheiro dizem que repetia constantemente essa profecia de que um dia o sertão ia virar mar e o mar ia virar sertão. Beleza? Então vamos agora. O poema escrito em 2001 contribuiu para a construção de uma determinada memória sobre o movimento canudense como líder de quê? De um movimento messiânico. Então, Votemeg, é por isso que Canudos acaba sendo classificado como o quê? Como um movimento messiânico. E o que é que significa essa palavra, gente? Messiânico. Messiânico vem de Messias, né? Ah, Votemeg, o Salvador, isso. Messias quer dizer o Salvador, aquele que veio para salvar, né? Então ele cita Moisés, ele cita a Bíblia, né? Representante de Deus, perfeito? Votemeg, a república ele botou do lado do demônio, cara. Por que isso? Bom, gente, Antônio Conselheiro vai ser acusado, na época, de ser monarquista. Antônio Conselheiro vai ser acusado de ser monarquista por quê? Porque Antônio Conselheiro, ele criticou a república. Ele fez o quê, Votemeg? Ele criticou a república. E por que, Votemeg, ele fez críticas à república? Antônio Conselheiro, ele criticou a república, primeiro, por conta do laicismo, a separação entre a igreja e o Estado. Né? Segundo, porque a república introduziu o casamento civil. Ele era contra, já que ele é bastante religioso, ele acredita que o verdadeiro casamento é aquele feito na igreja, certo? Beleza? E também ele criticava a república por conta do excesso de impostos. Aí, na época, o governo federal usou isso como argumento para massacrar a população canudense. Estima-se que mais de 20 mil pessoas tenham morrido durante o massacre. E qual foi a justificativa que o governo deu para a sociedade? De que o movimento de Canudos, o movimento liderado por Antônio Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, era um movimento messiânico, de loucos, fanáticos e monarquistas. Por quê? Porque Antônio Conselheiro estava criticando a república. Ok? Então vamos para a questão? O poema escrito em 2001 contribuiu para a construção de uma determinada memória sobre o movimento de Canudos ao retratar o seu líder como porta-voz do catolicismo ortodoxo. Antônio Conselheiro, gente, ele é cristão, católico, mas ele não representa a igreja nenhuma. Até porque ele é um beato. Ah, ele é um beato. Então ele não era membro da igreja. Não, senhor. Defensor da autonomia política dos municípios. Em momento nenhum ele
retrata isso aqui, embora a República Federativa garantia autonomia para os municípios e estados, né? Letra C, contrária à distribuição de terra para os humildes. Antônio Conselheiro vai ser seguido por gente humilde. Então, se houvesse, não houve distribuição de terras, ele seria favorável, se houvesse, tá? Partidário da abolição da escravidão. Nesta época, gente, de Canudo, já não existe, estamos aqui na República Velha, né? Não existe mais escravidão no Brasil. Então, ele era um crítico do regime político. Qual é o regime político recém-proclamado? A República. Portanto, o gabarito dessa questão, senhores, é a letra E. Tio Valtenberg fica fácil pra caramba com essa explicação. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, porque isso aqui foi mais um vídeo do nosso EXP Resolve. Até mais, até o próximo.